Já vou deixar um aviso logo no começo desse vídeo, que ele pode ter alguns conteúdos um pouco delicados e sensíveis para algumas pessoas. Histórias bizarras de My Little Pony estão começando a aparecer cada vez mais aqui na internet. E hoje eu vou trazer para vocês uma das mais perturbadoras que eu encontrei. Lembrando que já temos 2 vídeos de terror de My Little Pony, o My Little Worms e o Vírus da Mente. Vou deixar os 2 links dos vídeos aqui na descrição. The Black Tree Virus, ou o vírus da árvore negra. O que está acontecendo com os pôneis? Isso aqui é diferente de tudo que a gente já viu antes. A história do vírus da árvore negra começa com alguns manuscritos e também com fichas de pôneis. Esses manuscritos que foram feitos pela princesa Luna e pela princesa Celestia. Todas as coisas estranhas que começaram a acontecer com os pôneis estão sendo documentadas dessa forma. E agora você vai entender o que está acontecendo com eles. Nos é mostrado um manuscrito que explica sobre a doença da árvore negra. 1. O que é a doença da árvore negra? 2. Como os pôneis são infectados? 3. Quais os sintomas que ela tem? E 4. Como eu faço para evitar as infecções? A doença da árvore negra, também conhecida como raiz negra, é um vírus que está se espalhando entre os brotos e as plantas. E temos uma ilustração dos brotos e logo abaixo uma folha de planta infectada com o vírus. A causa do vírus é desconhecida, porque ele é chamado de doença da árvore negra. Nós sabemos que no 5º e último estágio, os pôneis infectados começam a criar raízes pelo corpo, que logo transformam os mesmos em uma árvore. O vírus infecta os pôneis assim que eles inalam partículas ou se eles tocam plantas infectadas. Assim que eles alcançam o 5º e último estágio, as raízes começam a crescer para o chão, pelas pernas deles e cobrindo o pônei inteiramente em raízes negras. E agora vamos entender melhor como funcionam os estágios da infecção. Sintomas de estágio inicial ao estágio 1. Tosse forte, dificuldade para respirar, sangramento no nariz, raízes comendo a pele, próximo do estágio 1, e perda de visão. Sintomas do 2º estágio: perda de sanidade, ficando cego, dores nas articulações e nos músculos, extrema dor de cabeça, perda de consciência, extrema fome e comportamento canibalístico. 3º estágio dos sintomas: extrema agressão, problemas nas cordas vocais, ossos quebrando e se desfazendo, perda da audição. 4º estágio de sintomas: extremo bom senso de audição, sanidade completamente perdida, raízes comendo o interior, extrema dor de pescoço e extrema dor na perna. 5º estágio de sintomas: as raízes começam a crescer até o chão, o pescoço é rasgado, extrema dor no corpo, perda de sangue, consciência completamente desaparecida, ossos quebrando e perda de memória. Estágio final dos sintomas: o pônei morre. Para evitar a doença, é necessário seguir essas recomendações. E nunca se esqueça que eles podem ouvir você. A história começa com o vírus se espalhando e a Twilight dizendo para o Spike que tudo vai ficar bem. Então podemos ver o status de saúde de alguns pôneis.
A Rainbow Dash está saudável, Applejack também está saudável. Passando para Harriet, podemos ver que a pônei está no estágio inicial da infecção. Atualmente não temos informações sobre Pinkie Pie. Fluttershy, status segundo estágio da infecção. Twilight, status terceiro estágio da infecção. Antes que pudéssemos perceber, a Twilight já foi infectada. E além disso, ela infectou a Harriet e o Spike. Spike, status morto pelo estágio final. Ela prometeu que a gente iria ficar bem. Nós podemos ver de duas formas. Os pôneis que estão tendo que lidar com todo esse caos de infecção de um vírus, e do outro, os infectados. Princesa Cadence, status mentalmente instável. Em seu inventário, ela apenas possui uma foto de sua família. Nós podemos ver em seu corpo machucados por tentar escapar de Shining Armor. Shining Armor, status terceiro estágio de infecção. E o pônei que ele infectou foi a Flutty Heart, sua própria filha. Flutty Heart, status morta. Não conseguiu aguentar a infecção. Bom, basicamente, o vírus da Árvore Negra é um compilado de informações, manuscritos e fichas dos pôneis, que foram escritos pelas princesas Luna e Celestia. Só que o que é mais estranho é que a princesa Celestia provavelmente foi a primeira a ser infectada, além de estar desaparecida desde o começo. Nós podemos encontrar isso em algumas páginas de um livro que chama A Poção Negra de Equestria. Era uma vez onde existia 4 princesas pôneis: a princesa Celestia, princesa Luna, princesa Cadence e princesa Twilight Sparkle. Princesa Celestia era a governante de Equestria e do Sol. A princesa Luna também era uma governante de Equestria, mas era da Lua. A princesa Cadence era a governante do Império Crystal. E a princesa Twilight era a princesa da amizade. Todas as princesas eram felizes e tomavam responsabilidades pelo seu trabalho. E também faziam todos os pôneis felizes. Tudo era perfeito, até que algo deu errado. Um dia, a princesa Celestia estava sobrecarregada com as suas responsabilidades. Ela estava exausta e queria muito dormir, mas todos os pôneis em Equestria queriam ver ela todo dia e até toda noite. Um dia, ela estava tão cansada que ela não foi capaz de fazer o sol nascer. A princesa Luna então ficou preocupada. Um tempo depois, a princesa Twilight foi visitar Celestia, depois de ouvir sobre a sua condição. Então ela disse: "Princesa Celestia, você precisa descansar. Como eu posso te ajudar?" A princesa Celestia sorriu para Twilight e respondeu: "Na verdade, você pode me fazer uma poção para me deixar acordada e para me dar energia." "Eu posso fazer isso, princesa. Eu não vou te desapontar." A princesa Twilight sorriu e correu para fazer a poção em um instante. A princesa Celestia decidiu esperar um pouco e relaxar por algumas horas, até que Twilight estava pronta com a poção. Depois de tomar a poção feita por Twilight, Celestia desapareceu por 3 dias. A princesa Luna e todos os guardas estavam procurando por ela, e ela não estava em nenhum lugar. Até que chegou o 3º dia e ela voltou, mas estava diferente.
Ela parecia estar muito mais feliz, porém sua aparência estava horrível. Seu cabelo tinha parado de flutuar devido à perda de mágica. E ela parecia muito cansada. A princesa Luna estava muito preocupada. Irmã, o que aconteceu com você? Você parece horrível. A princesa Celestia respondeu: eu me sinto melhor do que nunca, irmã. Eu sinto a minha pele coçando. Eu consigo sentir o meu pulmão se dilacerando. Tudo dói, mas eu também me sinto aliviada. A princesa Celestia está desaparecida por 4 semanas agora. Aonde quer que ela esteja, ela pode ser um deles. Ela é uma de nós. Vocês provavelmente já viram essa versão bem bizarra de My Little Pony. Mas se você ainda não viu, tem um vídeo no canal falando sobre isso. Essa é basicamente uma versão de My Little Pony em que os pôneis são infectados por uma espécie de parasita. E as consequências são bem terríveis. No vídeo anterior a gente falou sobre My Little Worms. Só que existem várias e várias versões de pôneis infectados. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Mind Virus, ou o vírus da mente. Essa é uma versão em que os pôneis estão infectados por um vírus. Aqui nós temos a Twilight. Seu estado de saúde é saudável. Provavelmente ela quer encontrar a vacina para curar Spike. Afinal, como mostra a ficha, Spike está infectado. Sua taxa de perigo é baixa. Sua doença está em estágio inicial. E aparentemente a Twilight está usando ele como objeto de teste. Essa é a primeira gravação de Twilight sobre o vírus. Enquanto ela está gravando, nós podemos ver Spike no fundo, observando. Twilight está fazendo uma gravação explicando sobre os estágios do vírus, para que, se caso acontecer alguma coisa com ela, alguém possa dar sequência nos estudos dessa doença e encontrar a cura. Ela está com Spike, que fica apenas observando no fundo. Ela diz que ele é o assistente dela e que ele está no primeiro estágio do vírus. Ela conta que está no bunker dela e que esse é o único lugar que é seguro e isolado. Então ela diz que a primeira coisa que precisamos saber sobre os infectados é os sintomas da infecção: mordidas pelo corpo, fala arrastada, andar descompassado, dor de cabeça e náusea. No primeiro estágio da infecção, a cor do corpo pode ficar mais pálida ou até o contrário, ficar preta. Os olhos também se tornam mais largos e as partes do corpo se esticam. A vítima permanece consciente. No segundo estágio, o corpo começa a rapidamente se decompor e a feder. A velocidade do pônei também aumenta significativamente. Então o corpo começa a se esticar ainda mais, tanto que os ossos não conseguem suportar. Então é por isso que algumas partes do corpo simplesmente ficam penduradas. O pônei também pode ficar entre sua consciência, entre ser normal ou não. Ela explica que eles estão procurando por uma vacina e um pônei, quando Twilight é interrompida por Spike falando alguma coisa. Ajuda. Twilight, meu peito. Na próxima gravação de Twilight, ela está com Fluttershy. E ela diz que sabe que a pônei não gosta disso, mas que como ela está tendo alguns sintomas que só acontece com ela, Fluttershy vai ter que ficar em vigilância. Carne. Por mais que eu seja um pônei, eu quero carne. Eu como carne e eu não entendo porque eu sou suspeita de ser infectada. E não, eu não quero devorar pôneis em nenhuma circunstância.
Eu nunca tive esse pensamento. Eu não estou infectada. Sim, eu sei que Angel está desaparecido, mas eu juro que eu não matei ele. Por favor, acredite em mim. Eu não sou uma ameaça. Então Twilight completa a frase da amiga, dizendo que ela quer comer carne como se nada acontecesse e que ela apenas quer e nenhum sintoma de abstinência foi observado. Twilight parece estar em uma espécie de hospital, enquanto pensa que não conseguiu salvar ele. Ela está se referindo ao Spike. Afinal, ele entrou no segundo estágio. Twilight pensa que está sozinha porque ela não pode nem pedir para Fluttershy ajudar ela, já que ela pensa que a pônei está infectada. Ela tem medo de acabar perdendo a consciência e enlouquecer. Mas Twilight acha que ainda tem muito trabalho a se fazer. É perigoso sair lá fora, mas elas precisam encontrar mais alguém. O bunker que elas estão é muito seguro e tem espaço para ajudar mais pôneis. Então ela pensa em todas suas amigas, Applejack, Harriet, Pinkie Pie e Rainbow Dash. Twilight está decidida a encontrar todas as suas amigas e encontrar elas antes de serem infectadas. Então ela decide sair em uma busca com Fluttershy. Algum tempo depois, do lado de fora do bunker, está Twilight e Fluttershy. Fluttershy está voando. Então Twilight se desculpa por ter duvidado da amiga. E ela revela a informação que um infectado não pode voar. Nos é mostrado Harriet, Sweet Belle e Opal escondidas em algum lugar na cidade. Harriet pede para Sweet não falar nada, para não atrair nenhuma atenção para aquele lugar. E diz que se ela escutar qualquer barulho, para ela imediatamente se esconder debaixo da cama. Enquanto isso, Harriet sai para procurar ajuda. A cena volta para Twilight e Fluttershy andando pela cidade que parece totalmente abandonada. Enquanto elas estão conversando, elas escutam uma voz familiar chamando. Elas finalmente encontram alguém que não está infectado, sua amiga Harriet. Enquanto isso, lá no fundo, podemos ver um infectado. As duas amigas ficam muito felizes de terem encontrado Harriet. Enquanto isso, no esconderijo onde estava Sweet Belle e Opal, um barulho começa a vir das escadas. Fluttershy conta para Harriet que existe um lugar seguro e pergunta se ela está sozinha. E é aí que Harriet se lembra da Sweet Belle e de Opal, e que ela tinha deixado as duas sozinhas. Ao chegar no antigo esconderijo, é isso que Harriet encontra. Ela está comendo meu gato. Essa p*** está comendo meu gato. Eu vou matar você. Twilight entra no meio e diz para Harriet parar de gritar. Afinal, isso não vai trazer Opal de volta. E ela explica que aquele tipo de infectado é diferente. Ele tem cogumelos em seu corpo. E se eles explodirem, os esporos vão voar pelo quarto. Enquanto ele estiver comendo, ele literalmente não percebe ninguém ao redor dele. Então elas precisam pegar Sweet Belle antes do infectado terminar Opal. Sweet Belle, que se escondeu debaixo da cama, passa correndo pelo infectado. As 4 pôneis conseguiram voltar rapidamente para o bunker. Twilight diz para Harriet que Opal não poderia mais ser salva. O infectado a devorou viva e a infectou com os esporos. Twilight continua dizendo que um pouco mais e a Sweet poderia ter sido infectada também. Então Harriet revela que a Sweet Belle não teria morrido. Ela é imune. A próxima coisa que podemos ver é mais uma das gravações de Twilight. Ela revela que matou Spike. Ele não poderia mais retornar ao estágio inicial.
e ele se tornou incontrolável. Isso significa que Spike não irá mais ajudar. Mas o sacrifício de Spike não será em vão. E ela promete que encontrará uma vacina. Especialmente agora com Sweet Belle ali. Então ela continua falando o que precisa dizer sobre os tipos de infectados, já que ela não conseguiu terminar a última gravação. No terceiro estágio, as mutações começam a aparecer. Em sua maioria, elas são apenas um comportamento agressivo e uma força incontrolável. Pedaços de pele podem ficar penduradas, expondo ossos. Ela também conta sobre o pônei que elas encontraram no esconderijo de Harriet. No geral, existem tipos de infectados que sucumbem para outro vírus. A coisa mais importante é que eles são esses cogumelos. Cogumelos que, como o vírus da mente, vieram da floresta Everfree. E a pior coisa sobre eles são os esporos. Sem algum tipo de proteção ou máscara, esses cogumelos conseguem penetrar em seus pulmões e conseguem brotar de dentro de um pônei vivo ou morto. E se por algum motivo você encontrar um pônei com cogumelos em seu corpo, corra. Depois de morto, ele solta seus esporos. Nesse momento, as notas de Twilight estavam acabando. E ela promete que assim que tiver mais progresso na criação de uma vacina, ela vai definitivamente contatar você. My Little Pony Infection, ou Infecção de My Little Pony. Você provavelmente já viu algum desses vídeos bizarros de My Little Pony. Nesse ponto a gente já sabe que existem várias histórias de pôneis infectados e vírus. Só que tem uma em específico que me chamou muita atenção. My Little Pony Infection. Essa é provavelmente uma das primeiras histórias de pôneis e infecções. Além, é claro, de My Little Worms. O que é a infecção? A infecção se espalha através dos poros produzidos pela árvore da harmonia. E uma vez que um pônei é infectado, os estágios começam a acontecer. Estágio 1, perda de apetite, olhos irritados e começo de confusão mental. Nesse estágio, o pônei sente uma extrema sede. Estágio 2, os pôneis ficam incapazes de comer e uma bilis negra se forma em sua boca. A confusão mental também piora e eles começam a ficar presos em suas próprias mentes, incapazes de entender o mundo ao redor deles. Estágio 3, os tratos respiratório e digestivo são corroídos enquanto a área apodrece. A bilis negra continua vazando constantemente de sua boca. Eles passam por um desconforto extremo, mas não chega a ser uma dor. Enquanto a confusão mental piora, eles simplesmente vivem em suas próprias mentes, com repetidas memórias enquanto seus corpos reagem aos instintos. Pode acontecer de algum estímulo se alinhar com a memória, o que pode causar uma reação mais forte. Estágio 4. O corpo está vazio, com nada além de bilis e ossos dentro. O seu corpo fica vazando constantemente a bilis negra e a pele é muito frágil. Então, a bilis começa a se transformar lentamente em algo parecido com galhos, uma vez que ela é constantemente exposta ao ar. Estágio 5. Lentamente, a bilis que está se tornando galhos começa a formar raízes. Estágio 6 e final. Os pôneis se tornam árvores imperfeitas. O que é mais bizarro em tudo isso é que no desenho original de My Little Pony existe uma doença que literalmente transforma os pôneis em árvores.
Sério, isso é literalmente canon. A doença se chama a febre do pântano. E ela é um tipo de doença equestre que, inclusive, o Steven Universo, a Fluttershy e a Zecora contraíram no episódio da 7ª temporada chamada Sweets of Snake Oil. A principal causa dessa doença é uma flor de pântano sem nome, localizada em áreas como o Pântano High Seed e a Floresta Everfree. Essas flores liberam pólen em uma pequena explosão, e o pônei contrai a febre ao inalar o pólen. Os sintomas da febre do pântano são bastante conhecidos antes de redescobrir a cura. E o pônei que contrair a doença passa a ganhar manchas alaranjadas por todo o corpo, que são iguais às manchas localizadas na mesma flor. Eles também começam a tossir bolhas, espirrar raios e ficam propensos à confusão mental. O estágio final, que aparentemente leva de alguns dias a uma semana para ser concluído, é a transformação nas mesmas árvores que produzem essas folhas que espalham a doença. Então sim, existe uma doença no universo de My Little Pony que literalmente transforma os pôneis em árvores. Claro que isso não acontece de uma maneira tão bizarra, igual nos vídeos que a gente vê pela internet. Mas e se acontecesse? Nós podemos ver algumas gravações dos estágios de infecção de alguns pôneis. Os pôneis que sabemos que foram infectados até agora são Shining Armor, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Discord, e algum pônei desconhecido que podemos ver que está no 5º estágio, quase se transformando em uma árvore. Além desses, nós sabemos que o Shining Armor foi um dos primeiros infectados. Logo que a doença se espalhou por Ponyville, o Shining Armor foi enviado para ver o que estava acontecendo. Ele foi rapidamente infectado, mas voltou para sua casa. Inclusive, ele estava são o suficiente para pagar os guardas e evitar a detecção. Mas ele foi detido na porta do castelo. Por mais que ele não consiga completar um pensamento sequer, ele sabe que precisa voltar para sua família. Ele foi preso para poder aguardar pela cura. Porém, ali dentro, ele quebrou o próprio chifre e uma parte do crânio. Até que ele consegue fugir e vai atrás de Fluttershy Heart, sua filha. E nesse vídeo, inclusive, no final dele, temos um código Morse, que pelo que eu pesquisei, diz: pensando em você, querida, e acredito em ajuda. Uma das coisas que mais chama atenção nessa história são os vídeos de filmagens dos infectados, onde podemos ver o que seriam gravações dos estágios reais da infecção e como os pôneis estão lidando com a infecção. Zecora, Twilight e Starlight estão trabalhando com a equipe médica de Ponyville para ajudar a deixar os pôneis em quarentena. Uma população pequena é fácil de manter em quarentena, mas como a doença já se espalhou por Ponyville, é muito mais difícil de conter. Apenas a parte principal de Ponyville está monitorada,
e qualquer pônei que queira entrar deverá ser rastreado. A princesa Celestia trabalha o tempo inteiro para manter escudos ao redor de Canterlot e também nas comunidades mais próximas. A princesa Luna está encarregada de procurar por uma cura, já que os infectados, quando perdem a consciência, estão sonhando o tempo inteiro. Ela é capaz de entrar por meio de sonhos nas mentes deles. Elas esperam aprender algo sobre os infectados sem ter que se aproximar fisicamente deles. Sunburst está trabalhando em um jeito de poder usar artefatos para manter um escudo de longa duração. Uma vez que a solução for encontrada, eles podem trabalhar para tentar curar o Shining Armor. Applejack e sua família estão em uma zona separada de quarentena e são responsáveis por manter a Ponyville abastecida de comida. A Harriet acabou se tornando uma enfermeira e está responsável por essas obrigações. E sobre a última pônei, a Fluttershy, ela está desaparecida.